Bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Elias? Muito Como bom estamos dia. nessa manhã de terça-feira? Muito bem, graças a Deus, né? Show Vamos de bola, né? começar um projeto novo aí, né? Vamos lá. Olha aí, Mais hein? uma etapa, né? Mais uma etapa que sai do bendito papel. É, E aí? Vamos começar hoje aí com um negócio diferenciado aí no mercado, né? é Vamos isso aí. dois corretores unindo forças para falar sobre terra, parte rural, venda, compra, como que funciona, toda a parte de aquisição, documentação, vai ter de tudo. Também vai ter uma coisa que é um reflexo dos novos dias de hoje, né? Que é o quê? A pessoa compra, e esse é o nosso episódio, né? É isso aí. Comprou a terra, Elias, e agora? E agora o que fazer, né? Muitas Rapaz, pessoas têm uma certa dificuldade, né? Às vezes compra por. A gente vai entrar em detalhes, né? vai. Mas a pessoa compra um sítio ou uma chácara, né? E aí às vezes compra por impulso, né? E aí, o que fazer, né? O que fazer com aquela terra? Ou compra, tem um sonho e tal. E aí a gente vai E a entrar em gente vai entrar em detalhes, detalhes. mas é importante, muito importante a pessoa, mesmo que ela se encontra nessa situação hoje, e aí ela precisa ter uma orientação para seguir os caminhos corretos, né? Para ter êxito, para ter sucesso no negócio, No né? negócio, né? Porque imóvel rural, né? Isso. O negócio rural é uma empresa a céu aberto, né? 100% a Uma céu aberto. uma E empresa- depende de clima, depende de vários fatores, se é plano, se é. Né? A gente vai detalhar mais daqui a pouco. É, Então aí, galera, para quem não conhece, Gesiel Chern aqui. Tá vendo aí, ó? Esse cara É isso bonito aí, aqui ó. sou eu. Gesiel Chern, gente corretor de imóveis há alguns anos. Elias, se apresente. Elias Costa, eu sou corretor de imóveis, mas eu também tenho graduação em economia e uma especialização em gestão de agronegócio. Então, a gente tem uma bagagem aí para compartilhar com vocês, né? E vocês perceberam que ele quis me humilhar, falou Não, imagina! de Que todo isso? estudo que ele teve, né? Que Eu, isso? obviamente, Co- né, careca, não Excelente estudei profissional. nada, tá? Só tô aqui. Sabe a dupla Bruno e Marrone? Eu sou o Marrone nesse caso aqui, viu? Tô Olha brincando, só. gente. Viu? Vamos lá. Elias, começando o nosso podcast. Graças a Deus, mais uma coisa que a gente vai começar a vencer aí, nas nossas ideias, nas nossas etapas. E aproveitando já de cara, pra gente já dar início, comprei a terra. O nosso agrônomo formado em Eu não sou, economia. eu não sou, Você falou, você eu não acabou sou, de não sou falar ali. agrônomo, não. Tô brincando. Nós vamos trazer um agrônomo aqui, mas Verdade, já tá Pra meio conversar- quase certo aí, pra hein? gente bater um papo aí, Pra vai. bater um papo. Eu Antes sou- de mais nada, né? Aproveitar, vamos agradecer a Move Produções, que Exatamente. tá com essa estrutura maravilhosa, esse estúdio lindo aqui, essas imagens top e toda essa aparelhagem aqui que eu não sei para que serve, mas é top. Né? Eu menos ainda. Tá vendo? Só é cheguei- mais necessário, Só né? cheguei e falei, tá pronto? Tá pronto, né? É isso aí. É isso aí. Move Produções, quem quiser pode procurar aí na tela, a gente vai colocar o número. E quem quiser também fazer outros podcasts, eles fazem produções de artista, lançam artista aí pro país inteiro, beleza? Principalmente no segmento gospel. E é isso aí. Então vamos lá, Elias. Comprei a terra, sítio, chácara. Não vamos falar de lote, que é muito pequeno, Uhum. mas vamos lá, uma chacrinha de no mínimo aí 500 metros, 1.000 metros, né, o que já começa a ser um sítio a 20 mil metros. Sítio, fazenda. E agora? Comprei. Como? E agora? E agora? Tô com essa com essa bênção na mão, né? Porque é uma maravilha, né? Só uma observação. Então, pessoal, sítio, né? Até 5 alqueires ainda é considerado como chácara. De 5 a 40 alqueires enquadra como sítio. Aí, acima de 40 alqueires já é uma fazenda, né? Já é considerado como fazenda. Só essa observação aí. Então, já começamos por aí.
Vamos lá, repete para o pessoal entender. De 1 a 5 alqueires. De 1 a 5. Considerado. Aí, de 1.000 metros até 5 alqueires, é uma chácara, né? Chácara. Considerado como chácara. E de 5 a 40 é sítio. Show. E de 40 alqueires para cima é fazenda. Aí considerado como fazenda. Então tem essa fazenda. E para Isso. quem não sabe, né? Lógico, vai ter, o pessoal, a maioria vai saber qual é o tamanho e tudo mais, mas para aqueles que não sabem, nunca teve nenhum tipo de experiência em relação a isso, um alqueire equivale a quantos metros? Um alqueire equivale a 24.200 metros quadrados. Isso no nosso estado. Alqueire paulista, né? Alqueire paulista. Aí depois tem o alqueirão, o pessoal fala muito usado na região de Mato Grosso, centro-oeste ali, né? Que aí é o dobro, né? Seria 48.400. Top. Mil metros quadrados. Mas utiliza-se muito hoje, né? O hectare. Hectare. Que é equivalente a 10 mil metros quadrados. Para falar a verdade, o alqueire, né, ele está meio em desuso, né? O pessoal utiliza ainda, mas assim, utiliza-se muito o hectare. Hectare para E hectare, para quem é leigo, obviamente, né? A maioria da nossa audiência não é, mas tem aquele que está começando, até de repente aquele corretor também, amigo, que quer começar a entrar na área e não sabe as medidas e os nomes. O alqueire, quanto metros é o alqueire? O alqueire não, né? O hectare. 10 mil metros, né? 10 mil metros. 10 mil metros quadrados equivale a um hectare. Um hectare. Forma um hectare. Perfeito. Então, já sabemos disso. Comprei a terra. E agora? Que nem a gente sempre comenta, né? A gente conversa em conversas informais. Comprei a terra, mas qual foi a motivação? Né? Se foi para lazer, ou já tem um projeto em vista, ou foi, muitas das vezes, por uma oportunidade, né? Tava com dinheiro disponível, apareceu um sítio, né? Uma chácara, e aí, vou investir. Tá com preço bom, tá legal, vou investir. Aí compra, né? Mas e aí, o que fazer, né? O que fazer com essa... depois da aquisição? Se for para lazer, já é mais tranquilo, né? O cara comprou algo pequeno, já tem em mente que não vai fazer daquilo uma fonte de renda, como uma receita, vai ter como lazer mesmo. Então, ele não vai se preocupar muito. Então, ele já tem estimado o que ele vai gastar com as suas manutenções e tal. Então, está dentro do orçamento dele. Não é algo que ele vai se transformar em um negócio. Mas, dependendo, né? Às vezes a pessoa compra uma área até considerável, uma parte ele destina para lazer, a outra parte, aí como ele não tem, ele destina para arrendamento, por exemplo. Perfeito. Ele arrenda e... Então, vamos supor um cara que compra aí um sítio de 3 alqueires. Qual que é o segmento que... Lógico, vamos supor se ele quer uma parte para lazer, mas acredito que não vai ser uma área tão grande. Né? Sim, e o restante ele quer, de repente, fazer uma renda. Com o que ele pode trabalhar ali, o que ele pode mexer. Vamos melhorar a pergunta. O que seria viável ele já começar, que ele já, de repente, teria uma renda, um retorno mais rápido para ele poder... tá já retirando alguma coisa dessa terra aí, uns 3 alqueires, por exemplo. Então, exatamente, 3 alqueires. Tudo bem, ele vai para lazer, mas aí ele tem que... Se ele quer somente para lazer, é um contexto, e aí ele vai estar ele não vai estar sendo criterioso na hora da compra com outros aspectos que tem que ter quando ele pensa num formato que vai desenvolver uma atividade para gerar receita. E aí que tá a pegadinha, né? Exatamente. E aí quais são esses requisitos? Então, em relação aí à continuidade disso, ele vai fazer um pedaço de lazer, ele não precisa do que, por exemplo? De ser um sítio mais com queda ou um sítio mais com morro. Fala aí pro pessoal que também não sabe, se né? Se ele quer só lazer, 3 alqueires, às vezes, em função de preço, até é viável ele comprar. Se não for,
se for só para lazer mesmo, ele pode ir para uma área menor, um alqueire, né? Aí ele vai enfatizar mais que tenha mais benfeitorias, água, a disponibilidade, energia, localização. Porque é isso. Se é lazer, a pessoa que não quer muito afastado, quer mais próximo da cidade, para não ter muito perda de tempo para chegar até o sítio, né? Mas aí ele quer que tenha mais benfeitoria, que esteja mais estruturado, Perfeito. que tenha um pomar já formado. Então, isso, né, é para lazer. Só lazer, né? Só lazer. Só que aí tem aquele outro contraponto que aí vai se tornar um pouco mais, vai ter um valor mais agregado naquela área. É uma área de um alqueire, porém, muitas das vezes vai valer 3 a 4 vezes a mais do que um alqueire em uma região que não tenha nada, que esteja só terra, né? Perfeito. Isso é para lazer. Mas também ele pode pensar em lazer, ele fala assim, não, eu vou comprar e vou fazer o projeto meu do jeito que eu quero, né? Perfeito. Do jeito que eu quero. Eu vou comprar um alqueire só terra e aí eu vou fazer o projeto do meu gosto, né? E aí é só lazer. Aí se ele também, aí vem a pergunta sua. E se eu quero fazer um mesclar, né? Eu quero tanto para lazer, mas também eu quero explorar uma atividade agrícola. Perfeito. Aí ele tem que ser um pouquinho mais criterioso, né? Aí ele vai ter que avaliar a localização, tipologia de solo, né? Topografia e principalmente já ter em mente aí o que ele vai fazer, né? Mas a gente vai explorar um pouquinho mais isso aí durante o podcast. Perfeito. Aqui. E, né, só para complementar um pouco mais essa parte da pergunta, o que ele poderia entrar ali já de cara, assim, que ele falar, olha, isso aqui seria, vamos supor, né, a topografia do sítio. Então ele vai precisar de uma topografia um pouco melhor, então, você quer dizer, para ele poder exercer algum tipo de atividade agrícola, assim, como que seria? Não necessariamente, né? Perfeito. A topografia vai muito do projeto que a pessoa tem, né? Porque às vezes é um tipo de atividade. Mas vamos exemplo? Especificar, vamos dar um exemplo de atividade e para que ele precisa e como tem que ser de repente a topografia do sítio. Precisa de bastante água, não precisa? O que você acha? Se ele estiver pensando, tipo, ele vai para lazer e mais uma parte, ele fala assim, eu quero criar alguns animais, né? Quero criar, porque 3 alqueires dá até para desenvolver um projeto, né, para criação de gado em confinamento ou gado de leite, no formato intensivo, né? Intensivo, ou seja, você otimizar todos os recursos, né? Maximizar os recursos, maximizar a produção no menor espaço possível, né? Então, 3 alqueires, ele tira ali uma área para lazer e dá para ter um bom resultado. A topografia, nesse caso, que nem para pecuária, a topografia não é tão exigente em termos da planície, né? Perfeito. Ela não precisa ser plana, né? Ela pode ter as suas ondulações, mas tem que ter água, né? O solo é bom ter um solo. Quanto melhor o solo, melhor fica melhor o projeto. Mas não é necessariamente menos criterioso do que você pensar em fazer uma plantação, né? Mas é possível. É mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Ficou sim. E aí, vamos lá. O cara compra a terra, seja ela menor e tal. Vamos pensar na pessoa aí que vai comprar uma terra um pouco maior aí, 20 alqueires, de 10 para cima, né? Até uma fazendinha aí, que você falou que a partir de 40 mil... 40 alqueires é uma fazenda. 40 alqueires é uma fazendinha. Começa uma fazenda. Começa uma fazenda. Já é considerado uma fazenda, né? E como elaborar o plano de negócio? Por quê? Porque um sítio, terra parada, ela não vai te render nada. E na mão de quem não sabe mexer com terra, também não vai valer nada. E agora? Plano de negócio. Existe plano de negócio para agronomia, para aptidão?
Existe um plano de negócio para que dê certo essa fazenda, dar um retorno do dinheiro investido e tudo mais? Com certeza. Não, plano de negócio, ele é fundamental. Seja uma propriedade, seja uma chácara, né? Que digamos de três aí, de dois, Perfeito. três alqueires. Dois alqueires, um alqueire, a pessoa pensou, a pessoa pensou em explorar uma atividade agrícola, né? Certo. Ele, por menor que seja, né? O cara fala assim, eu tô pensando aí em fazer, vou partir para a horticultura, vou fazer uma horta, né? Vou fazer uma granja, vou fazer isso, então, é essencial. O plano de negócios é fundamental. É onde que vai dar as diretrizes para onde ir, né? Porque sem um plano de negócios, a pessoa vai fazendo, né? E é onde que dá muito errado. A maioria quando você vê os casos que dá muito certo, você começa a analisar o histórico, a pessoa fez o seu plano de negócio. Às vezes não chegou a elaborar no papel tudo, mas ele já tinha tudo em mente, né? Ele já fez todo o plano de negócios de uma maneira informal, mas o correto é formalizar, né? Porque aí fica uma coisa profissional mesmo. E aí a possibilidade, né, do êxito num espaço menor, né, dentro do esperado, do planejado, ela se aproxima muito, né? Porque conforme vai saindo vai saindo dos planos, vai se ajustando, né? Um sítio, uma fazenda, uma chácara, né, um projeto de exploração agrícola, ele é uma empresa, né? É como se fosse uma pequena, média e grande empresa. Então, é uma empresa a com céu aberto, né? E aí que mora o grande... Eu falo que é essencial ter um plano de negócios e você realmente está sabendo que ali, porque ele está exposto a muitos outros fatores que uma empresa, digamos, uma pequena empresa, uma média empresa, não esteja. Ela está exposta a variáveis, né? A fatores climáticos que aí é imprevisíveis, né? Ele pode plantar, e aí dá uma seca, ou chove, ou cai uma chuva de granizo, ou cai uma geada, nossa, N situações que fatores climáticos que é imprevisível. Então, o plano de negócios é essencial, né? É essencial, porque no plano de negócios ele vai definir, né? Até eu sugiro, né? A pessoa vai comprar uma propriedade com um intuito já de fazer uma exploração agrícola, aí que mora a grande sacada, né? Perfeito. Ele vai ter muito mais êxito se ele, né, já quando for em busca dessa área para comprar, ele já tem a ideia do que ele vai fazer, né? Ter elaborado um plano. Por exemplo, o cara vai precisar de muita água para irrigação, então não adianta ele comprar um sítio que ele precise fazer muitos poços, de repente, não tem um rio com uma boa saída de água. Exatamente. Vai faltar, né, ali para o cultivo dele. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser N coisas aí, né? Tem que ter uma boa, sei lá, área plana, de repente, para o que ele vai fazer, né? O cara... Vamos pegar um outro exemplo aí. A pessoa que precisa montar algo para cavalo, às vezes pista de cavalo, que chama aras, né? Ele tem que ter um mínimo ali, né? Estou falando de uma outra atividade que pode ser feita, né? Ele precisa de um mínimo de planície, um mínimo de quantidade para ser criadas pistas, né? E outras coisas, né? Então, o plano de negócio é isso. Então, o plano de negócio, para ser sincero, é antes da compra da terra, né? Ele já tem que realmente ter em mente, e, se possível, já ter até os dados, né? Sim, de sim. cada coisa que ele vai precisar fazer, né? E se aquele sítio, fazenda ou chácara atende naquela medida que ele precisa chegar, né? Ele precisa já ter em mente, né, o que vai... Às vezes a pessoa tem em mente o que vai fazer, né? Mas o ideal é ele ir um pouquinho mais a fundo, né? Entender um pouco mais o que exige
se ele for, dependendo aquela atividade que ele escolheu, né? Quais os critérios técnicos, né? Perfeito. É até aconselhável se ele for consultar um profissional, né? Quais os critérios técnicos Pra ajudar, de uma né? propriedade que eu preciso, Perfeito. né? Para mim, porque eu vou entrar nesse negócio, né? Perfeito. Não adianta depois que ele comprou a propriedade e aí ele vai atrás, aí ele descobre que ela já não atende aí... As coisas que ele precisava. E 100%, às vezes é muito Não, difícil mais achar, difícil, né? mas tem que ficar o máximo possível, né? Ali Com certeza. entre 75% a 90% aí, se achar 100%, aí corre e abraça o negócio. Com certeza. E vamos partir do princípio, o que plantar? Vamos lá, vamos pegar vamos entrar um pouco nessa área do plantio. O que plantar? Como plantar? O que plantar? Como plantar? Vamos lá. O que plantar e como plantar. Mas você vai vendo que vai caindo tudo dentro da esteira do plano de negócio. Tá, tudo bem. Mas vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Porque assim, às vezes, para você aí que está acostumado com terra e tudo mais, esse assunto, óbvio, que você domina até muito mais que a gente aqui. E o intuito da gente não é ensinar nada disso, mas aqui colocar os temas, né? Para que tanto você quanto aquela pessoa que tem um sonho antigo, né, Elias? Quantas pessoas estão trabalhando agora no trânsito de São Paulo e gostaria de estar no campo, plantando um feijão, um arroz, plantando ali uma abóbora... E, de repente, a princípio, a pessoa pensa assim, eu quero plantar para mim, né? Até viver do próprio, né? Viver comprar a propriedade e viver ali, tirar... Isso, mas, às vezes, ela não vê um caminho, né? Por isso que esse vídeo é um podcast mais simples, tanto pro cara que entende muito mais que a gente, quanto que a pessoa que quer começar, né? E são muitos os nossos clientes que nunca viveram em sítio, estão muito em escritórios, estressados, né? Porque o campo, uma parte é pesada, mas tem a outra parte que você tá livre de todo barulho, você tá na terra, de você pisar, de você pegar a terra, você ter contato ali com a natureza, né, Elias? É uma outra realidade, então, né? Então, assim, só para que a gente tenha uma melhor dinâmica aqui no nosso podcast, essas pessoas aí que vão começar, o que plantar? Como plantar? E aí, Elias, fala para nós aí, como que é? O que é um bom indicativo de plantio? Algumas pessoas vão plantar só para comer, mas de repente ela planta várias coisas no sitinho dela, de repente ela começa a colher muito e de repente vem na cabeça dela, nossa, eu posso vender aquele monte de alface pro lancheiro, posso vender pro cara do cachorro-quente, pro cara do supermercado. Ele já vê uma segunda renda, que ele não estava pensando nisso, mas de repente ele já fala, poxa, se eu colocar uma pessoa para cuidar desse negócio, estou falando aqui mais de alface, essas coisas, mas tem outras coisas. Dá um exemplo para nós aí mais legal aí, o que poderia ser aí o pessoal que está pensando em começar, ou se você quiser dar um exemplo mais top aí, o pessoal que já planta abacate, planta um monte de coisa aí. Fala aí pra nós aí. Você falou uma coisa importante aí, que vale a pena ressaltar, essa questão da pessoa que tem esse sonho, né? E às vezes está num lugar, tem um sonho de comprar uma propriedade e viver dela, né? Uhum. Mas não sabe de nada, tá do zero, né? E às vezes compra sem saber, e aí depois que vai atrás, né? Depois que, por exemplo, primeiro eu tenho que comprar primeiro, depois eu vou atrás... E aí é importante ela fazer esse estudo, mesmo que não precisa ser um estudo profissional, mas o básico você tem que fazer, né? Se você vai adquirir uma propriedade, né? Até que os clientes que a gente atende, nós buscamos entender aí primeiro o que ele está querendo, né? Para dar uma orientação, né? A gente faz essa consultoria para tanto vai agilizar o nosso trabalho e também vai satisfazer o cliente, né? Ele vai ter um êxito na hora de fechar um negócio e vai adquirir algo que realmente vai atender o projeto dele. Aí, voltando à pergunta sua, o que plantar, né? Se for
se a pessoa é diferente, se ele for comprou a propriedade, né? E ele vai ter para lazer, ele quer plantar só para o consumo dele, é uma coisa. Agora, se ele estiver pensando comercial, aí ele já tem que... Ele sabe onde que ele está localizado, né? Ele tem que... Por isso que eu volto de novo na esteira do plano de negócios. Por quê? Ele tem que fazer um estudo antes de plantar. Então, mas vamos lá, vamos aproveitar essa deixa. Mas às vezes o cara que está plantando só para comer. Uhum. E de repente ele fala, rapaz, surgiu uma oportunidade aí. Eu fui comer um lanche, fui comer uma pizza, e falou que tá faltando ali o tomate, tá faltando um alface. E aí ele vê, e ele não tem esse plano de negócio, né, montado antes e tal. Tá. Qual caminho ele toma ali? O caminho ele tem que fazer, realmente, ele vai ter que entrar, nem que ele não se aprofunde, mas ele tem que pegar um braço do plano de negócio, que é estudo de mercado, porque senão ele chega, tá faltando, o cara viu o lanche fulano de tal, isso, aquilo, planta usa alface lá pra fazer, usa alface ou tomate. Vou plantar tomate, plantar alface. Plantou um monte, e aí... E agora? Vai vender. Vai vender pra quem? Vai vender pra quem? Pra quem? Verdade. E na hora de conseguir... Não. Né? Então, tem a questão da... A gente volta no plano de negócio, então, né? Porque o produto... Você plantou, ficou pronto, você tem que tirar ele e entregar, porque você tem que estar vendido. Então, antes de você plantar, você tem que buscar fazer uma pesquisa de mercado de onde você está, a localização, onde você... Boa, se compensa também, né? Para quem você vai vender. Vai vender e se compensa, para quem você vai vender, por quanto você vai vender, né? Plano de negócio total. E o custo que você vai ter para plantar, não é chegar lá e jogar semente e vai crescendo. Não. E aí, na hora de plantar, qual é o tipo de solo, aquela cultura que você quer plantar? Vai dar certo? Ela vai bem naquele tipo de solo? Entendeu? Olha aí, olha aí. Pra quem não sabe, tá vendo? Porque é bom a gente conversar. Não é tão simples, parece simples, mas não é não. O Elias acabou de dar um exemplo fantástico. Olha aí, você viu lá que tá faltando tal, aí você vai sair plantando. Bom, beleza, mas daí você tem um solo arenoso, que não... Ou pissarra, e não dá alface, não dá... E aí? Não é... O alface é uma cultura... hortaliças é mais fácil de... Um pouco mais fácil de cultivar, né? Nesse caso, né, digamos que no caso, vamos usar o caso da pissarra. É uma área que é muito pissarra, então ele vai ter que fazer um trabalho bem feito, fazer uma outra incorporação, uma mistura de solo ali. E aí? Porque a hortaliça não é uma área que não ocupa tantas áreas, né? Às vezes a gente pode partir para uma estufa, mas aí é tudo isso entra no custo. Vai ficar tudo mais caro, vai ficar tudo muito mais difícil. Se você não tiver gente suficiente para comprar toda essa energia, toda essa grana que você tá pondo. E às vezes a pessoa compra já tá com o dinheiro meio contado. Ele fala, eu vou pagar X aqui, vai sobrar X para me fazer o projeto. Olha aí, mais uma sacada. O Elias aqui, nosso consultor de economia também, porque ele é formado em economia. Ele é formado em economia. Ele está falando, uma parte dos nossos clientes já está com o dinheiro contado. Cara, e aí? É verdade, hein? Tá contado. É verdade. Ele vai assim, eu vou comprar o sítio, eu quero explorar, fazer esse tipo quero para essa finalidade. Perfeito. E aí, às vezes, ele está comprando só terra, e aí tem que construir a casa, tem que fazer as benfeitorias. Por isso que é importante, por isso que a gente comentou aqui, entender o que o cliente quer fazer. No nosso caso, o nosso principal, o cliente chega, a gente precisa entender qual é o projeto dele, para a gente atender ele da melhor forma, né? Oferecer o melhor produto para ele que vai atender o mais próximo do projeto que ele está buscando. Ele está buscando, né? A gente vai buscar, nós vamos direcionar produtos para ele. A gente fala produtos, mas seria os sítios, fazendas, sei lá, para enquadrar de acordo com o projeto, né? Visando ele maximizar o negócio. Exato. Então, a gente como corretor, né?
A gente, na hora de estar falando com nossos clientes, são muitos clientes, graças a Deus. O YouTube também não foi uma surpresa, porque a gente já tinha em mente trabalhar com o YouTube. E ele começou a dar um retorno muito bom, de clientes muito bom, né, Elias? E quando a gente passa eles pelo filtro, a gente procura exatamente fazer o que o Elias acabou de falar, que é o quê? Olha, deixa eu te entender o máximo possível, porque eu não vou te direcionar em áreas que não vai te servir em determinada atividade que você vai fazer, não é isso, Elias? Exatamente. E a gente nunca faz uma prévia de orçamento, mas a gente, com o tempo, pergunta, porque pergunta se o pessoal conhece a região nossa, se é aqui mesmo que eles querem trabalhar, né? Se não é em outro lugar e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente vai procurar ali dentro do orçamento do cliente para ter essa demanda de fechamentos que a gente tem e poder atender todos os nossos clientes. Elias, então me fala aí. O cara comprou, o cara definiu algumas coisas e agora ele falou, olha, a terra valorizou, ou ele já está mais senhorzinho, né? A gente tem vários casos assim, precisa vender. Como que a gente faz esse cálculo de custo? Como que a gente faz essa avaliação diária, né? Como que a gente contabiliza todas as benfeitorias? Como que é? Foi construído do zero? É alvenaria, não é alvenaria? Vamos entrar um pouquinho nessa parte aí. Já deve estar dando nosso horário aí, infelizmente, mas vamos falar um pouquinho aí. Aí a pessoa precisa de achar essas linhas de crédito. Existe linha de crédito para imóvel rural? Como que é isso aí? Bom, vamos lá. Pessoa, por partes. Vamos por partes, né? A pessoa comprou você quer saber se depois que ele comprou lá no futuro quer... Isso, depois de 20 anos, agora ele precisa... Ele tá mais senhorzinho, às vezes os filhos não querem tocar o negócio tá indo bem, na maioria das vezes, né? Um agricultor tá indo bem, mas daí ele não tem mais gente para cuidar, ele tá querendo, né? E aí ele precisa vender isso daí. Como que é isso aí? Primeiro ele vai vender, eu oriento, né? Procurar um profissional para fazer essa avaliação mercadológica para ele, né? Porque tem que ser feito. É o único meio, né, de você ter a avaliação correta do seu imóvel, é você contratar um profissional, né? Buscar a ajuda de um profissional para precificar o seu imóvel, precificar o valor ali. Porque cada propriedade, não adianta, você não pode, né? Por exemplo, você tem a sua propriedade, o João tem a dele, o José tem a dele, próximas, né? Ou na região, o dele ele vendeu por X, o outro você soube que comercializou por Y, aí o Bertrano por Z, e aí você fala assim, então o meu aqui também vale X. E não é bem assim, não né? Não é bem assim. Tem que usar, tem o profissional, né? Nós, né? Estamos à disposição do mercado. Fazemos esse tipo de trabalho, que é a avaliação, né? Avaliação mercadológica, que vai definir, né? Existem uns critérios técnicos, né? Não é assim, coletado aí de forma aleatória e definido o valor. Exato. Porque cada propriedade tem as suas particularidades, suas especificações, né? Tem lá a tipologia de solo, topografia, o que tem de benfeitoria, o que não tem de benfeitoria, a localização, a região, como que está. Por exemplo, está numa região, digamos, vamos usar a cana-de-açúcar, que influencia bastante o preço do valor da terra. Só que eu tenho uma... Se ela estiver próximo de usina, no caso? Próximo não só próximo, mas tem regiões, tem propriedades que a usina não... Região que a usina não chega. A usina não vai lá. Tá vendo tem aí? Cana plantado? Tem.
mas não é a usina que vai lá. Ah lá, pessoal. Aí é terceiro. Aí é o terceiro que planta. Só que o terceiro não paga como a usina paga. Aí, ó. Entendeu? Aí, tá vendo? Aí, A usina vai pagar menos. O terceiro ele vai pagar menos que a usina. Que a usina. Por quê? Às vezes, dependendo da localização, a usina, onde está a localização da propriedade, a usina não tem interesse em implantar ali. Olha. Entendeu? É verdade, né? Tem toda essa... Tem tudo isso. Então aí, entra... aonde a usina, onde está próximo, a região que a usina atua, ela atua direto, você não pode considerar a sua não é o mesmo preço dali para aqui. Para aqui, verdade. Entendeu? Porque tem essa diferença, né? É só um exemplo. É um exemplo. De um dos pontos que é considerado na hora de fazer a avaliação. Avaliação aí, ó. Entendeu? É um dos pontos. Porque a gente utiliza, tem os critérios técnicos que nós utilizamos, mas eu estou citando um exemplo, mas tem outros vários que tem que ser observado. Então, para precificar o valor do imóvel, não fica legal. Ou você vai super precificar, né? Ou vai ficar fora, por conta, ou vai ficar... Você está falando de uma pessoa por conta, porque ela, olhando pelos que foi vendido, ela acha na cabeça dela que o dela vale X. Isso. Né? Pode ser que fique sobre, né? Ou abaixo. Ou abaixo. E aí começa a dar crise no mercado, porque fica tudo inflacionado, né? Aí não compra, não vende, não fica justo. Não é generalizado, né? Isso, não é generalizado, mas não fica justo, fica difícil, fica trabalhoso para você fazer negócio. E é importante, porque a pessoa, o que está vendendo, o proprietário da terra que está vendendo, né? E aí ele fica 2 anos sem, um ano e meio com a propriedade à venda e não vende, né? O que acontece? São N fatores que ele tinha ideia de um valor. Aí chega lá, passa 2 anos, aí ele vende abaixo do que ele tinha em mente há 2 anos atrás. Né? Perfeito. E se ele tivesse vendido por esse preço que ele vendeu hoje, mais 1 ano atrás? Olha O quanto que ele poderia ter feito outros negócios. Ele perdeu uma série de oportunidades, até mesmo o investimento desse valor numa aplicação, né? Poderia ter dado uma outra rentabilidade. Então, são todos esses pontos que é importante. Por isso que é importante ter a orientação de um profissional na hora que pensou em vender ou pensou em comprar, consulte um profissional da área, um especialista. Meninos corretores, pelo amor de Deus, né? Estamos aí. Consulta nós aí. Chama nós aí, viu? Chama nós aí. A gente fala meio caipira, que a gente é interior de Rio Claro aqui, tá, pessoal? Não liga, não. É um pequeno detalhe, a gente puxa quase nada o R, né? Só interior. Só um pouquinho. Só um pouquinho, mas um pouquinho menos que Piracicaba, nossos amigos de Piracicaba. Fantástico. Tem um sotaque bonito, né? Cidade amada também. Eu acho bonito o sotaque do Piracicaba. Eu gosto bastante. Eu gosto do pessoal de Tatuí aí. Alô, se tiver tatuiense aí, hein? Morei alguns anos aí, hein? Muito legal também. Pare. O pessoal lá, é lógico. Não nega que é do interior. É ou não é? Com certeza. Elias, vamos lá. Para nós finalizar aqui, faz um resumo, então, desses pontos que a gente falou, rapidamente, né? O cara tem que ficar ligado aí na hora de comprar. E a gente vai fazer as considerações finais. E, pessoal, a gente vai ter a parte 2. Esse é um tema que a gente vai abordar por partes, porque senão vai ficar muito grande, né? Sim, com certeza. E, assim, isso aqui é só um início, tá? De repente ficou um pouco mais raso, mas é para também, pro pessoal que ainda não conhece. Introdução, né? É uma introdução, né? E a gente vai falar mais a fundo de cada coisa, cada tipo de terra. E até tem mesmo N coisas aí e até mesmo se você tiver alguma sugestão, né, alguma dúvida, coloca nos comentários, temas, né? Criar temas pra gente falar aqui, nós estamos aí à disposição para... Exatamente. Vamos trazer... No próximo, ó, se liga aí, hein, pessoal. Trazer parceiros aí. Isso, os parceiros aí pra dar uma força aí pro canal, né? Vai ficar interessante o negócio. Isso. No próximo episódio, que seria episódio 2 nosso, vou dar uma adiantada aqui pra eles poderem já dar aquela, né? Pô, o Elias é um mestre, né? Então, o que acontece? A gente vai falar Gesiel.
O que eu faria com uma propriedade de 2 alqueires? Olha aí, hein, pessoal. Para ter uma renda líquida anual de 120 mil, hein? Ou 10 mil por mês. A gente vai estar falando no próximo, né? E o Elias, nosso economista aqui, ele vai ajudar vocês aí que, de repente, a fazer esse, Olha a situação que vocês já estão me colocando, hein? Não. A gente está falando com um profissional da área. Ele vai falar mais ou menos um caminho para quem quer. Porque 2 alqueires não é uma área muito grande. Também não é um investimento estrondoso. É grande o investimento. Não é muito barato, mas não é estrondoso. E, de repente, ele faz uma recuperação aí em 4, 5 anos do retorno investido, né? Fazendo uma renda dessa daí. É possível, sim. É possível, né? E aí a gente vai dar essa... Falar um pouco disso para quem quer entender um pouco melhor aí, começar pequeno, né? E depois ir abrangendo, fazendo outras coisas maiores. Elias, fala aí um pouquinho do resumo de tudo que a gente falou, né? Quais são os pontos fortes, o que a gente precisa focar mais na hora de comprar, na hora de não comprar, de definir os planos de projeto, coisa rápido, e a gente vai para as considerações finais aí, para a gente ir para o próximo episódio, né? E aí, fala para nós aí, como que caminho eu tomar então? Fala os tópicos aí. Quando a gente conversa com um produtor já experiente de mercado, né, é uma coisa diferente, né? Ele já tem um know-how aí, então ele já sabe, ele vai comprar uma propriedade, ele já sabe o que vai fazer, já tem em mente, ele já está no negócio. Perfeito. Ele já está no negócio. Então, o que está acontecendo com ele? Ele está ampliando. Ele está ampliando o seu potencial. Sim. Então, o plano de negócio dele já está montado, ele já vai seguir para frente. Então, esse é um cara do lado. É um cara à parte. Um cara que à parte, né, desconsidera aí os grandes empresários aí da área. A gente está falando para vocês, mas para aquele que vai começar também. Mas também, né, quando chega esse cliente para nós, né, aí a gente vai entender. Ele vai passar, ele fala assim, o meu projeto é esse, isso. Pronto, a gente vai desenvolver um trabalho focado para identificar a propriedade que atende o projeto dele, entendeu? Nós não vamos ficar mandando coisa aleatória, isso, aquilo, sem nexo, né, com o projeto que ele tem. Agora, se é uma pessoa que está buscando, está entrando no ramo agora, sim, ele precisa ter muito cuidado, né? E aí ele precisa de orientação antes de comprar a terra, né? Por exemplo, vem fazer um trabalho, vem fazer uma consultoria com a gente, né? Nós vamos dar toda a orientação para ele. Ele vai ele vai explicar o que ele quer, né? Isso. E aí a gente vai dar uma orientação, né? Para ele encontrar a melhor propriedade, né? Com o melhor preço para o projeto que ele está buscando, né? Mas aí, agora se o cara já não tem isso, né? Então, o que eu aconselho? Então, ele tem em mente, ele tem um valor lá, tá com dinheiro, ele fala assim, tô com a ideia de fazer isso. Então, eu aconselho ele já começar a estruturar um plano de negócios, né? Isso. Ele também pode fazer essa consultoria com a gente. Ele pode fazer, mas pode ser com o plano de negócios não é muito difícil, né? Lógico. Mas às vezes ele precisa de uma orientação, né? Sim, mas o básico tem que ser feito. O que é o básico? É você entender o que está na propriedade, entender eu vou plantar X, uma cultura X. Então, eu tenho que ir lá, pesquisar, né? Entender como que funciona, quais as características daquela cultura e quais os requisitos para a produção dela, né? E aí, então, em cima disso aí, você começa a desenvolver o seu plano de negócios, né? Se for em cima daquela cultura. Então, aquelas coisas básicas, né? Como ele vai plantar, né? Então, quais os recursos que ele vai precisar, para quem ele vai comercializar, que é muito importante, né? E quando ele for buscar identificar para quem ele vai comercializar, ele vai esbarrar na questão logística, que tudo isso influencia, que não é só... Tá vendo, gente? Tem muito mais coisa aí pra gente falar. Eu plantei. Muita coisa. E aí, como que eu vou transportar para chegar até o meu cliente? O meu cliente vai ser varejo, atacado, eu vou atender direto o consumidor direto, eu vou
vou no atacado para o intermediário, mas como que tem que Nossa. chegar? Aonde ele está? Qual a distância? Quanto que eu vou gastar para levar o meu produto até lá? Segura aí, Elias. Segura. A gente vai... Ó, dá pra Tem encaixar tema no bastante próximo coisa, podcast, né? hein? Não, tudo isso a gente vai começando a Isso. mostrar nos próximos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado do próximo conteúdo Elias, aí. show de bola. Acho que tá bem explicado. Tem muita coisa, Tem muita coisa calma, aqui, mas não, a gente tá tá com o tempo bem, já meio... Cara, Tem tá muito legal. papo aí. E, pessoal, espero de verdade, do fundo do coração, que a gente esteja trazendo um ótimo tema pra gente brindar, né, esse ano aí, pra gente poder começar a falar disso, de entender melhor sobre terra, sobre... Pessoal, não vai ser só a gente, tá? A gente quer trazer outros participantes, especialistas da área, especialistas né? da área, para orientar orientar o Elias, né? Trazer, de repente, empresários, grandes empresários que já fazem isso, né? De todo tipo de aptidão, desde gado, plantio, né? Irrigação e tudo mais. Pessoal, Elias, considerações finais. Pessoal, não esquece de ativar o sininho. Principalmente compartilha com aquele amigo que gosta do assunto, tá bom? Às vezes tá lá mais aposentadão, não tá fazendo nada no sofá. Ele liga o celular ali, né, Elias? E ouve os meninos corretores, dá opinião, vai lá e fala nos comentários: pessoal, achei que tá muito rápido, a gente quer mais tempo, o assunto é gostoso, ou, pessoal, não tá muito legal o assunto aí, vamos melhorar o assunto. Tá, pra gente aprender, né? A gente nunca sabe de tudo, né, Elias? Na verdade, a gente precisa do feedback do Com certeza, do pessoal vocês que são... Se tá gostando, se gostou, dá um like, dá o like, se não gostou, dá o like também. Dá o dislike, dá o né? like também. Não, dá o like e dá o negativo. Pessoal, é importante. Feedback pra gente ir melhorando a cada dia, né? Mesmo o dislike é importante porque ajuda a gente a aprender, né, Elias? E também estamos abertos o YouTube aí, né? reconhece, né, que é um assunto que está sendo falado e você ajuda nosso canal aí. Com certeza. Tá? Pessoal aí, então, vamos fazer as considerações finais. E aí, Elias, fala aí. Bom, finais, então... Finais. Vai agradecer ninguém? Você vai agradecer, né? Agradecer ao estúdio, né? Que tá aqui dando um apoio pra esse Gesiel. Brincadeira, gente. Brincadeira, só pra descontrair. Mas é isso aí. Eu agradeço a oportunidade aí de a gente estar gravando isso. Primeiramente, graças a Deus, né? Estar à frente desse nosso projeto. Mais um passo, né? Mais um passo. Né? Com Deus à frente nos guiando, né? Isso é muito importante. E o Estúdio Move que cedeu o espaço para nós aqui. Né? Move Produções, não esqueça. Pessoal aí que quiser entrar em contato, artista de todo o país, desde sertanejo, metal e tudo outro. Tudo que tiver de estilo musical, a Move Produções produz. Pessoal, eu também já vou deixando minhas considerações. Quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Agradecer pelo espaço da Move Produções, para a gente estar atuando aí com nesse novo trabalho, um podcast que a gente não sabe fazer, tá? A gente não sabe fazer. O primeiro, hein? O primeiro aí. Pode De escrever repente aí, a gente tá até demorando demais para acabar, então vocês também falem aí no comentário, tá demorando muito, tá, pessoal? E a gente vai aprendendo. Então, quero agradecer vocês de casa por tudo, pela audiência, por tudo que vocês vão fazer pela gente. Pessoal aí, a gente não tem patrocinador por enquanto, tem a Move aí que está patrocinando tudo em relação à estrutura aqui do podcast. Os parceiros, fertilizantes, qualquer coisa que aí, bonés, vendas de qualquer tipo de negócio, pode estar entrando em contato aí pelo direct, conversando com a gente pelos telefones aí, para melhorar a nossa parceria e a gente conseguir divulgar e chegar para mais pessoas o nosso podcast. É ou não é, Elias? É isso aí. Deus abençoe todos. Eu agradeço por vocês ficarem aí, né? Não esquece do feedback. E é isso aí, Elias. Meninos Corretores, Meninos Cast, tá? Nosso podcast, a gente acha que não falou no começo. Meninos Cast.
esse é o primeiro, hein? Esse é o primeiro. Hashtag One. Fica ligado que não se esqueça. Por isso que é importante ativar o sininho todas lá para receber a notificação do próximo podcast que a gente... Exatamente. Tem coisa boa e chegando. Vamos fidelizar, né? Será um podcast semanal. Então a gente vai ter um por semana, Elias, é isso? Um por semana, né? Um por semana. Um por semana. A gente vai fazer essa série, já falamos do tema que vai vir, tá? Agradecemos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe e tchau. Fala aí, Elias. Isso aí, tchau.